corre risco. E quem não reza se perde. Meu irmão, espero que todos nós estejamos nessa primeira frase de São Padre Pio aí. Quem reza muito, se salva. Por que, gente? Porque nós temos que ter muito claramente isso, estar muito atentos àquilo que o inimigo nos faz. E essa ideia do relativismo, de que eu faço aquilo que eu quero, né? Estou com um pé no mundo, um pé na igreja, gente, isso é do capeta. Desculpa falar para vocês, é do capeta, né? Eu pego algumas partes do evangelho que interessam e adapto para a minha vida. O que não interessa, eu descarto fora. Né? Quantas vezes, gente, muitas vezes nossos irmãos, muitas vezes na fé, até vivem, muitas vezes eles estão estagnados numa questão de fé, no sentido assim, fazem os retiros de primeiro anúncio e não saem dos retiros de primeiro anúncio. É necessário caminhar, é necessário ir além. Né? Como diz São Paulo lá, a primeira carta aos Coríntios, né? Estão no leitinho espiritual, não querem ter alimento sólido. Mas é importante nós sabermos, gente, é importante nós sabermos isso. Nós temos um inimigo, esse inimigo ele é poderoso. E sabe por que o diabo, desculpa falar assim, sabe por que o diabo ele quer nos desviar do caminho de Deus? Porque ele sabe que ele não pode lutar contra Deus. Ele sabe que ele perde. Ele sabe que com Deus ele não tem chance. E não tem mesmo. Ele não tem chance, ele já é derrotado. O tempo dele já está determinado pelo Pai. Ele não tem chance. O que ele faz para ferir o coração de Deus? Ele vai atrás de nós que somos filhos de Deus. Quem é pai aqui? Mãe? Levanta a mão. E beleza. Quando acontece alguma coisa com os nossos filhos, não dói mais o nosso coração quando acontece com eles do que quando acontece com a gente? Gente, é isso que o diabo faz. Ele sabe que ele não pode nada contra Deus. Então o que ele faz? Ele tenta nos levar para o inferno. Para quê, gente? Para que ele acabe ferindo o coração do Senhor. Para que ele acabe ferindo o coração de Deus. Foi essa forma que ele achou de ferir a Deus, de ferir o coração de Deus, sabendo que Deus é amor. E, gente, Deus é amor nos casos, faz um mês atrás, faleceu, né, o exorcista da Diocese de Roma, Padre Gabriele Amorth. Escreveu vários livros sobre exorcismos. Ele escreveu vários livros sobre exorcismo, contando as experiências dele. E o Padre Gabriele Amorth, ele justamente trabalha, né, ele trabalha nesse ponto de falando do perigo do inimigo e tal, tudo isso, né, daquilo que o inimigo faz. E uma vez, numa sessão do exorcismo, ele perguntou para uma mulher, ele perguntou para uma mulher que estava possuída, perguntou assim: quantos vocês são? Daí, em nome de Jesus, eles assim falam, repreendem, né, relatando o diálogo, e ela falou assim: somos muitos. Aí o Padre Gabriel diz: quantos? Ele assim: tantos que poderiam encobrir o sol. Foi o que ele respondeu. Gente, é 1/3 dos anjos do céu que caíram. É 1/3 dos anjos criados por Deus. Fala no Apocalipse. Varreu com a sua varreu com a sua cauda 1/3 dos anjos do céu. Né? Varreu com a sua cauda 1/3 dos anjos do céu. Diz isso lá em Apocalipse. Não lembro o versículo, se não me engano, 4 ou 5. Mas veja, ele varreu com a sua causa e conseguiu seduzir 1/3 dos anjos do céu. Eu vou falar uma coisa mais séria para vocês. Vocês sabiam que nós estamos no ministério que foi confiado, que Deus confiou a Lúcifer, anjo da luz? Foi um ministério que agora Deus confia para nós, que é o ministério de música. Sabia disso? Sabia que isso é bíblico? Aonde está isso na Bíblia? Vamos abrir lá Ezequiel 28. Faz favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 até o 19. Ezequiel 28, do 11 ao 19. Ezequiel 28,
do 11 ao 19. O título é assim: Ode fúnebre ao rei do Tiro. O rei do Tiro é o tirano, ok? Diz assim: a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Eis o que diz o Senhor Javé: eras um selo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada. Estavas no Éden, jardim de Deus, estavas coberto de gemas diversas, ou seja, de diversas pedras preciosas, sardônio, topázio e diamante, crisólito, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, trabalhados em ouro. Tamborins e flautas estavam ao teu serviço, prontos desde o dia em que fostes criados. Eras o querubim protetor, colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo. Foste irrepreensível em teu proceder, desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza, arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. A força de iniquidade e de desonestidade no teu comércio, profanaste os teus santuários. Assim de ti fiz jorrar o fogo que te devorou, e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos dos espectadores. Todos aqueles que te conheciam entre os povos ficaram estupefatos com o teu destino. Acabaste sendo um objeto de espanto, foste banido para sempre. Veja, gente, o que Deus está falando aqui. O Senhor está falando para quem, gente? O Senhor está falando isso aqui. Fala ali para a questão do relativo, sim, mas é diretamente também falado sobre o inimigo. Veja quem era a questão do inimigo. Veja o que diz ali: eras um selo de perfeição. Um selo de perfeição, ou seja, criado lindo, maravilhoso. O inimigo criado foi criado maravilhoso. Diz ali, né? Cheio de sabedoria, estava no jardim do Éden. Diz lá: tamborins e flautas estavam a teu serviço. Ou seja, gente, ele era o anjo da música de Deus. Ele era o anjo da música de Deus. Então, gente, nós estamos pisando num terreno que foi infelizmente de Lúcifer, anjo de luz. Nós estamos lutando dentro daquele ministério que Deus confiou a Lúcifer. E quando Lúcifer louvava a Deus, o ser dele se transformava em plena luz. Por isso o nome anjo de luz, Lúcifer. Veja que nós estamos pisando naquele ministério que Deus tinha dado para ele. Meus irmãos, nós não podemos nos dar ao luxo de ir para a batalha espiritual desarmado. Um soldado, gente, que vai para a batalha desarmado, o que acontece, gente? Geralmente o soldado morre. No tempo da Segunda Guerra Mundial, eu sou professor de história. No tempo da Segunda Guerra Mundial, tinha o exército comunista da Rússia, né? O exército comunista da Rússia. Vocês sabiam que a Rússia foi o país que mais perdeu gente durante a Segunda Guerra Mundial? O pessoal fala muito do Holocausto judeu, que foram 6 milhões de judeus que morreram, né, por meio da perseguição nazista. Morreram 20 milhões de russos na Segunda Guerra Mundial. Alguns autores falam até 25 milhões. Foi o povo que mais perdeu gente. O soldado russo, quando ia para a guerra, ele não tinha comida adequada, ele não tinha roupa adequada e ele tinha cota de munição para ele gastar no dia. Ele tinha 5, 6 balas para ele gastar no dia. O governo de Lisboa, né, comunista, né? O governo comunista que vai fazer isso, né? Veja, em média, morreu muita gente, porque o soldado não tinha o que fazer. Gastava aquelas poucas balas ali que ele tinha, muitas vezes alimentava mal, muitos correram de frio. Gente, se a gente for para a batalha, gente, desarmado, infelizmente, se nós não nos prepararmos para a batalha, se nós não tomarmos posse das armas que Deus tem nos dado,
infelizmente, desculpe dizer, a nossa tendência é morrer na batalha. É morrer na batalha. E quantas vezes nós falamos isso nos encontros magníficas, né? Ali na nossa cidade, no nosso grupo de oração, eu partilhei isso com o Olavo ali várias vezes. Quantas vezes, gente, quantas vezes nós erramos nesse ponto? Nós pegávamos um músico lá que estava cru, desculpa dizer assim, estava cru no sentido, está entrando no grupo de oração, vamos chamar esse músico, a gente fazendo isso por ignorância também. Falava assim, vamos pegar essa pessoa que toca, vamos pegar ela para tocar na igreja, né? A pessoa que vai entrar dentro dos nossos ministérios, ela tem que entrar diretamente por causa de Jesus e ser fortalecida por causa do Senhor. Talvez Deus até pode usar das armas que Ele quiser, a gente também não sabe sobre isso. Mas dizer assim, vamos pegar aquela pessoa para tocar. E daí a gente pegava aquela pessoa lá que não tinha preparação espiritual e colocava na frente do grupo de oração, colocava lá para tocar um violão, para tocar alguma coisa, e o resultado geralmente é catastrófico na vida espiritual da pessoa. Por quê? Porque nós estamos pegando uma pessoa sem preparação e estamos colocando na frente da linha de batalha. Estamos fazendo com que o inimigo atinja ela diretamente. E eu não falo só disso, eu falo de nós também. Nós muitas vezes somos servos aí, de gente que é mais servo de caminhada, gente que está iniciando agora. A gente entrou na batalha, tem que se preparar com oração, gente. Tem que se preparar com oração. Tem que se preparar com jejum. E eu bato muito na questão do jejum, tem que se preparar com a palavra de Deus. Palavra de Deus, gente. Servo, nós temos que conhecer a Bíblia. Músico tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer o livro de santo. Nós temos que conhecer, e eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, se o teu ministério, se a tua vida espiritual, você não está incomodando o capeta, tem alguma coisa errada. Desculpa eu falar isso. A gente pode ter uma apanhada do diabo. Fisicamente, pode ter uma apanhada do demônio. Santa Gema Galgani via o demônio direto. Aquilo que ele estava fazendo. Santo Antão, já ouviram falar de Santo Antão? Né? Não foi o Padre Léo, o Santo Antão, né? Ele era um monge lá do cristianismo primitivo, dos primeiros séculos. Gente, Santo Antão tinha tribulações, tentações, ou seja, o inimigo vinha até ele, se materializava em animais, em tudo isso, e vinha para cima dele. Por isso eu digo para você, se a nossa vida espiritual, a gente não está incomodando o inimigo, e a gente talvez não está vendo isso acontecer, não nessas proporções, tá bom? Reveja a tua vida espiritual, reveja mesmo, porque a minha santidade, ela tem que mexer com o inferno. A minha santidade tem que mexer com o inferno. A minha vida de santidade, a minha vida de servo, a minha vida de batalhador, de guerreiro adorador, tem que abalar as estruturas do inferno. Já não tem jeito. Gente, não existe um meio, não existe algo que a gente possa fazer dentro dos nossos grupos de oração, uma estratégia melhor que a gente possa fazer para que o nosso grupo de oração cresça, que a gente viva a nossa vida de santidade. O Senhor deu as imagens das talhas ali na profecia. E Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa de Ávila, ela foi uma grande santa, reformadora dos Carmelos no século XVI. Teve um momento da vida espiritual da Santa Teresa que ela começou a trabalhar demais, reformando os Carmelos e foi deixando a oração de lado. E as coisas começaram a não dar certo. E ela foi até o Senhor e falou assim, né? Ela foi até o Senhor e começou a questionar, a pedir para Deus o que está acontecendo e tal, tudo isso. E Deus deu uma imagem para ela. E essa imagem é que eu sempre falo, quando tenho oportunidade eu falo dela, porque isso se encaixa muito na nossa vida de servo. Ela teve uma imagem de uma grande bica, né? Uma grande fonte de água que caía em cima de um grande vaso, né? Um vaso de cerâmica grande. E aquilo ia enchendo aquele vaso transbordava. E as pessoas que viam aquele vaso, aquela água viva, aquela água fresca, aquela água pura, as pessoas chegavam até ali e vinham ali matar sua sede, né? E tomavam daquela água,
e se saciavam e voltavam, e chamavam outras pessoas para vir e falavam que ele tinha água, mas teve um momento que aquela bica secou. Teve um momento que aquela bica secou. O que aconteceu? As pessoas vinham, olhavam, tinha água, ainda bebiam, né? Mas chegou um tempo em que a água estava lá no fundo do vaso e já estava misturada já estava com a água meio parada, esverdeada, com lodo. As pessoas tomavam aquilo ali e as pessoas começavam a passar mal. As pessoas vinham quebrar um pedaço de barro e comiam um pedaço de barro do vaso. E Deus deu discernimento para ela. O que era o vaso? Era ela, Teresa. O que era a bica que caía ali? Era a vida de oração dela. A partir do momento que ela parou de rezar, parou de encher a graça. Parou de encher a graça. E as pessoas, elas iam, ainda achavam um pouco de graça nela ali, achavam alguma coisa, mas elas iam atrás daquele vaso. E quando ela começou a dar de si, porque não tinha mais o que dar de Deus, quando ela começou a dar de si, o povo começou a passar mal. E aí o povo passava mal, ou seja, o povo não era saciado, porque o povo não foi feito para comer barro, o nosso povo não foi feito para comer água parada, água choca, para tomar água choca. O nosso povo foi feito, o povo de Deus foi feito para tomar água viva do Espírito. E a gente consegue a água viva do Espírito por meio da oração, gente. E essa oração, ela é diária, ela tem que ser diária. É como a alimentação, gente. A alimentação de ontem já não serve muito para hoje. Se a gente quiser manter o corpo firme hoje, tem que hoje se alimentar novamente. Na oração nem se fala, gente. Nós temos que manter e ter vida de oração. Terá momentos, existirá momentos que a gente rezando, nós não vamos sentir nada. É o chamado deserto espiritual. Os santos dão vários nomes para isso, né? Uns de deserto espiritual, outros de deserto da alma. Mas é necessário, gente, mesmo que a gente não sinta, a gente reza. Gente, você sabe quantos anos demorou o deserto espiritual de Santa Teresa de Calcutá? Sabe quantos anos aproximadamente? Que ela tinha a imagem de Jesus, ela via Jesus. Isso mais ou menos até 1950. Ela ficou quase 50 anos passando pela experiência do deserto espiritual, sem desistir. Muitas vezes a gente não vai no retiro, se não chora, se não dá aquela ranheira toda, se fala assim, né? Se a gente não chora, muitas vezes a gente é movido por emoção, não pela fé. Gente, Deus usa da emoção. Deus usa da emoção. Não estou falando que Deus não usa, mas nós temos que fazer o que nós temos que ser servos, mas voltados para a questão da fé. A fé diz lá em Hebreus, acreditar naquilo que não se vê. Acreditar naquilo que não se vê. Meu irmão, Deus te chamou para um combate. Deus não te chamou para um piquenique. Deus te chamou para um combate. Não é para um piquenique. Não é para uma brincadeira. É para um combate. Balança a pessoa que está do teu lado e diz aí: acorda, soldado! Acorda, soldado! É soldado, gente. E outra coisa que nós pegamos naquela passagem, gente, de 1 Pedro 5,8, e que fala lá na armadura do cristão também, em Efésios 6. Vocês viram que tanto na armadura de Deus, quanto quando diz assim, lá em 1 Pedro 5,8, foi algo que me chamou a atenção na oração isso. Porque São Pedro diz assim, né? Se de só vos vigiai vosso inimigo, o demônio anda ao redor de vós como um leão furioso procurando a quem devorar. Se você está vendo um leão furioso na tua frente, você vai virar as costas? Não. A armadura de Deus que São Paulo fala de ter proteção nas costas? Não. Gideão, quando foi escolher os 300 soldados, está lá, se não me engano, em Juízes 8 ou 7. Gideão, quando foi, sabe a passagem de Gideão, né? Escolheu 300 soldados para lutar contra um exército de 120 mil pessoas, e com 300 soldados ele venceu. Por que Deus fez isso? Para mostrar que a força na batalha depende do alto, e que se confirma isso em Macabeus. 1 Macabeus 3 diz isso. Que a força que vem do alto, a vitória no combate depende não do número de homens, mas da força que vem do alto. Gideão com 300 soldados, aqueles soldados que se abaixaram para tomar água,
Deus mandou separar. Primeiro falou assim: tira os tímidos. Os tímidos e os medrosos, ó,